Olá, alunos! Eu sou o Valmir, professor de Química. Hoje nós vamos estudar aí termodinâmica, troca de energia em uma transformação. Bom, para a gente saber aí, entender como acontecem as trocas de energia em uma transformação, basicamente, para já resumir o que a gente vai ver, a energia em uma reação química ela pode ser absorvida ou liberada, tá? Em um processo de combustão, tá? Há a liberação de energia. Bom, mas o que é um processo de combustão? Um processo de combustão, ela é uma reação química entre dois ou mais reagentes, combustíveis e comburente, com liberação de energia na forma de calor e luz. A gente pode observar aí, né, pela chama do fogo, tá? Essa combustão ela vai acontecer sempre envolvendo três elementos, tá? Que é o combustível, que vai ser um sólido, um líquido e um gasoso. No vídeo em questão está sendo um sólido. O comburente, que é oxigênio acima de 13%, tá? E o calor, que vai dar a ignição para todo o processo, tá? Existem alguns processos de combustão que são extremamente espontâneos. Um exemplo disso é a combustão do sódio quando reage com a água. Só jogar o sódio lá, ele já pega fogo, tá? E nesse processo aqui ele não é espontâneo, precisa de uma igniçãozinha para acontecer, tá? Bom, desde a pré-história, nós seres humanos precisamos controlar a energia, tá? E inicialmente a gente aprendeu a controlar o fogo, tá? Fato que permitiu a gente cozinhar alimentos e nos aquecer também, tá? Mais tarde, né, a gente aprendeu também a moldar o metal, né, produzindo armas e utensílios, que mudou aí a história de diversos impérios, né, que existiam. De acordo com o domínio de tecnologia e do uso de energia, o império poderia se desenvolver mais ou menos. Tá? Atualmente, a gente depende de inúmeras fórmulas de energia. Estamos ainda buscando meios de produção de energia barata e sustentável, porque nós não temos meios energéticos muito sustentáveis ainda, tá? Então a energia ela vai estar, ela é amplamente necessária e está envolvida em diversos processos aí no nosso cotidiano, tá? Bom, para explicar o que vocês enxergaram no vídeo aí, a gente vai até ver um processo de combustão produzindo energia, tá? Esse processo de combustão específico envolveu o fósforo mais o oxigênio molecular. Observe aqui, né, a estrutura, né, desse fósforo. Não, aí, gente, já chego lá. Nós temos aí a estrutura do fósforo, que forma um tetaedro, tá? Mais oxigênio molecular. Aqui nós temos fósforo molecular, aqui nós temos oxigênio molecular. Através de uma ignição, essas duas moléculas elas passam a reagir, tá? E acontece o que nessa reação? A quebra dessas ligações químicas dos reagentes, tá? Formando novas ligações químicas nos produtos e a liberação de energia em forma de calor. Essa liberação de energia em forma de calor é o saldo energético entre essas transformações, tá? Então, o saldo energético aqui nessa transformação, ela possibilitou a liberação de energia. O saldo de energético ele também pode ser ao contrário disso e absorver energia. Nós vamos entender isso mais para frente nos próximos slides. Então aqui fechou, né? Então a gente vai ter aí um processo de reação entre o fósforo e o oxigênio, formando oxigênio molecular mais calor. Beleza? Bom,
a gente conquistou aí o controle das diferentes formas de energia que advêm de transformações, geralmente acompanhadas de liberação ou absorção da energia na forma de eletricidade, luz ou calor. Tá? Ou seja, às vezes a gente precisa fornecer energia a um sistema e esse sistema ele vai liberar ou absorver energia. Tá? Geralmente, né, o conteúdo energético envolvido em uma transformação química ela é chamada de entalpia. Tá? Porém, não se conhece aí nenhuma maneira de determinar a entalpia de uma substância. Na prática, é possível apenas medir experimentalmente a variação da entalpia, que é o nosso ΔH, de uma transformação com o auxílio de um calorímetro. Tá? O calorímetro é um dispositivo no qual o fluxo de calor é monitorado pelas mudanças de temperatura do sistema. Como esse calorímetro ele vai funcionar? Aqui nós temos água, aqui nós colocamos a substância, tá? Aqui a gente tem um agitador para manter essa troca de temperatura constante e o termômetro, tá? O funcionamento desse aparelho ele vai consistir no seguinte princípio: a transformação libera calor para o meio e a água é aquecida. O contrário também pode acontecer. A substância vai absorver o calor do meio, a água vai ser resfriada. Tudo isso vai ser acompanhado por esse termômetro, tá? Ou seja, o aumento ou a diminuição da temperatura do sistema vai depender, respectivamente, da quantidade de calor liberada ou absorvido pela água e da sua quantidade presente no calorímetro, tá? Matematicamente, a gente pode escrever essa aqui numa equação, onde Q é a quantidade de calor liberado ou absorvido em um sistema fechado, tá? E sob pressão constante. M é a massa, o calor específico a gente já tem, tá? É um valor tabelado. E a variação da temperatura. Todo mundo sabe que a variação é sempre, né, um delta T, e o delta T vai ser T final menos T inicial, tá? Ou você faz essa conta aqui e primeiro joga lá, ou você já aqui mesmo você abre um parênteses e coloca esse valor aqui e já faz tudo de uma vez, tá bom? E sob pressão constante, tá? A quantidade de calor Q no sistema é igual à variação da entalpia, que é o nosso ΔH, tá? Então a gente pode definir a variação da entalpia, tá? Entre dois estados, final e inicial, conforme essa equação matemática aqui. Então a gente vai ter aí uma variação de entalpia, tá? Que vai ser a entalpia final menos a entalpia inicial. E aí a gente vai poder prever quando que uma determinada reação vai absorver ou liberar energia, tá? Aí nós vamos ter as reações endotérmicas e exotérmicas. A quantidade de calor liberada ou absorvida, medida pelo calorímetro, também é conhecida como calor da reação. As reações que liberam calor são chamadas de exotérmicas. As reações que absorvem calor são chamadas de endotérmicas. Para determinar se uma reação é exotérmica ou endotérmica, é necessário considerar que a ruptura de ligações entre os átomos nos reagentes e a formação de novas ligações químicas nos produtos. O saldo energético é que indica a reação absorve ou libera a energia, que foi exatamente o que eu falei para vocês lá no início desse vídeo. Que na formação, por exemplo, da reação do fósforo com o oxigênio, né? Você vai ter a quebra das ligações, a formação de novas ligações e o saldo dessa energia, ela ficou com liberação de energia, tá? Com base na lei de conservação da energia em uma reação química, né? A gente tem esse enunciado aqui, ó,
que diz que a energia total dos reagentes é igual à energia total dos produtos. Ou seja, tudo que a gente tem de um lado da reação, nós vamos ter do outro lado da reação, tá? Em uma reação exotérmica, a gente pode escrever, né, a equação dessas três maneiras aqui, ó. Reagentes, produtos mais calor, reagentes menos calor igual a produtos, e reagentes forma produtos com ΔH de menos X calor. Tá vendo? Ó? Observe que menos X calor, tá? Por quê? Porque essa energia ela é liberada, por isso que o resultado é negativo, tá? E a gente pode observar isso por meio do gráfico, tá? A gente vai representar o diagrama geral que relaciona a entalpia em função do desenvolvimento da reação, tá? A análise desse gráfico ele vai demonstrar para a gente que, nesse processo, a entalpia dos reagentes ela vai ser maior, tá? Que a entalpia dos produtos. E por isso a liberação de energia. Entalpia dos reagentes maior do que a entalpia dos produtos. Nos diagramas de entalpia, a seta ela indica o sentido da reação. Quando a seta vai estar para baixo, como ela está aqui, ó, tá? A energia é liberada, ou seja, o ΔH é negativo. É fácil entender porque esse ΔH aqui é negativo, né, gente? Se nós temos aqui um valor maior do que este daqui, então a gente vai ter um valor negativo, né? Se a gente tivesse um valor positivo aqui maior do que esse valor negativo, nós teríamos um ΔH maior do que zero. Nesse caso aqui, o nosso ΔH ele é menor do que zero, portanto, ele tem um valor negativo, como já foi apontado anteriormente, tá bom? E a gente pode transpor essa análise para uma reação química acontecendo. Por exemplo, a gente vai ter a reação química aqui do H2 mais oxigênio formando água, H2O. Observe que o composto H2 e O2 tem mais energia interna que um sistema composto de H2O. Isso ocorre porque o sistema perde energia quando H2 e O2 são convertidos em H2O, tá? Por isso que a gente vai ter aqui, ó, o ΔH dos reagentes, desses dois carinha aqui, é igual a zero. O ΔH do produto é menos 285,83 kJ. Aí a gente vai jogar lá naquela fórmula, ó. ΔH final menos ΔH inicial. ΔH é igual a ΔH do produto menos ΔH dos reagentes. Tá? Por quê? Porque o sentido dessa reação que a gente está analisando é do produto para os reagentes. O final são o produto, tá? E o inicial são os reagentes, tá? Ou seja, a equação está acontecendo nessa direção aqui, ó, tá? Reagentes para produtos. O ΔH da reação vai ficar menos 285 menos zero. Portanto, esse sinal aqui ele é positivo porque há a liberação, né, de 285,83 kJ. E aí a gente pode escrever essa reação dessas três maneiras, como observado aqui em cima, tá? Observe que a seta demonstra que o ΔH é menor do que zero, tá? Por quê? Para formar isso daqui, nós temos uma liberação de energia, tá? Ou seja, se você pegar o gás hidrogênio com oxigênio e juntar, você libera energia. Quem assistiu, né, aquele filme
Perdido em Marte, vê ele fazendo água. Não sei se vocês viram na cena que ele estava plantando batatas em Marte, né? Ele começa a produzir água através de uma reação onde ele pegava gás hidrogênio e gás oxigênio, queimava e aquela combustão, aquele fogo, gerava água. E esse processo também é possível para fazer carros funcionar. Como esse processo de combustão de H2 e oxigênio libera muita energia, tá? Então é possível sim fazer carros funcionar através dessa reação. O difícil é armazenar o hidrogênio, tá bom? E é por isso que o H2 ele é muito pega fogo muito fácil. Se a gente estivesse num laboratório, eu ia mostrar para vocês como o hidrogênio pega fogo fácil, tá bom? Vamos lá. A reação endotérmica ela é ao contrário. A reação endotérmica, a energia ela vai ser absorvida na forma de calor. E o saldo energético que provém dos produtos, e o saldo energético o saldo energético ela vai ser dos produtos. Ou seja, a entalpia dos produtos ela é maior do que a entalpia dos reagentes, tá? E aí a gente vai ter a maneira de representar é igual, tá? Reagentes, produtos, a maneira de representar é igual. A única diferença é que o calor aqui, ó, ela vai estar no lugar do lado dos reagentes, tá? E se o calor estiver do lado dos produtos, ele vai ter um saldo negativo. Tá vendo? Ó? Reagentes, produtos, ΔH. Aí aqui a gente tem mais calor. Por que mais calor? Porque o calor foi absorvido, tá? Então, o ΔH ele vai ser positivo. Vamos analisar o gráfico, ó. Nesse gráfico aqui, a reação ela indica que a entalpia dos produtos, HP, tá? Ela é maior do que a entalpia dos reagentes. Por isso que a absorção de energia. Por exemplo, quando a seta de um diagrama de entalpia está para cima, tá? A energia absorvida, ΔH é positivo. Mesma análise que eu fiz da última vez, ó. Se nós tivermos um valor maior aqui do que esse, o resultado dessa equação vai ser positivo, certo? Então, nós temos um ΔH positivo, ΔH maior do que zero. Vamos voltar à nossa reação da água. Lembra que a gente falou que a entalpia do reagente, da formação de água, ela libera energia, tá? Ela libera 285 quilojoules, né? Ela tem uma entalpia de menos 285 quilojoules, e a entalpia dos produtos da formação da água, do H2 mais o oxigênio, ela é igual a zero. Então agora a gente está invertendo a reação, tá, gente? Não tem aqui escrito, mas eu vou escrever para vocês. H2 mais meio A2 vai formar H2O. Beleza? Nessa equação aqui, nós estamos analisando o sentido contrário, tá, gente? Nós estamos analisando o sentido contrário, onde o ΔH final vai ser os produtos e o ΔH inicial vai ser o reagente, tá? Observe bem isso aqui. Na outra equação, ó, o ΔH final era o produto, tá? Eu acho que eles não mudaram isso aqui, não. Mas vocês entenderam, tá? Aqui nós estamos analisando a reação contrária, tá? Aqui, na realidade, nós estamos analisando a reação de dissociação do H2O, tá? Tá vendo que aí você mudou aqui, ó. Eles não mudaram aqui, na realidade, acho que foi um erro deles.
mas eles mudaram aqui a posição do da energia, da entalpia da energia. Nessa equação aqui, menos com menos continua menos, tá vendo? Nessa equação aqui, ó, menos com menos dá mais 285 mais zero continua mais 285, tá? Eles acho que só esqueceram de mudar isso aqui. Eu acho que aqui deveria estar reagentes, né, menos produtos, tá? Então eles só esqueceram de mudar essa parte. Mas o importante é que vocês entendam que essa reação é a reação contrária. Nós estamos analisando aqui a quebra da ligação do H2O para formar H2 e oxigênio. Observe que para acontecer essa reação, nós precisamos fornecer essa energia aqui, ó, tá? Nós precisamos fornecer essa energia. Para fornecer essa energia, ou seja, a reação da quebra, ela absorve 285,83 kJ, que é a mesma energia que é liberada, tá? Ou seja, é uma reação endotérmica. Setinha para cima, tá? Mostrando que ela é endotérmica. E aqui as maneiras de você representar essa energia, tá? Aqui uma informação interessante é que a gente geralmente assim a gente expressa, né, de acordo com o sistema internacional, que a gente vai expressar essas energias em joules ou nos seus submúltiplos, que são quilojoules e assim por diante, tá? Em algumas situações, principalmente em rótulos de alimentos, a gente representa essa energia em calorias, tá? Que equivale, né, a essa quantidade em joules, tá? Então, uma caloria é dada esse valor em joules, tá bom? E, para finalizar, nós temos aqui, né, um exemplo de consumo de energia, tá? Quando nos alimentos as moléculas presentes, né, nos alimentos são metabolizadas, elas são queimadas pelo nosso organismo, ela para liberar, né, fornecer a energia que é utilizada para a manutenção dos nossos processos vitais. Ou seja, a gente vai ter o açúcar, né, que é o C12H22O11, olha que legal, quando você enxerga a reação é muito mais divertida. Mais O2 vai formar CO2 mais água. Depois vocês perguntam para a professora de biologia, que ela vai explicar bem melhor. E energia. O que é energia? Calor, né? Ou seja, quando você consome açúcar, tá? Você respira oxigênio. Dentro do seu corpo, esse oxigênio vai reagir com o açúcar que você consumiu, vai liberar gás carbônico, vai liberar água e vai te fornecer energia, que pode ser na forma de calor, pode ser energia para os músculos e assim por diante, né? E aí também a gente tem aqui uma reaçãozinha da quebra da glicose. Ó. Você observa que você vai ingerir uma molécula de glicose, essa molécula de glicose ela vai ser quebrada dentro do seu organismo para reagir como forma de açúcar. Tá vendo? Ou seja, a combustão está presente inclusive dentro da gente. Por isso que quando você corre, você aumenta a temperatura do seu corpo. Por que você aumenta a temperatura do seu corpo? Porque quando você começa a correr, você começa a respirar mais oxigênio, tá? Esse oxigênio começa a reagir com os açúcares que você tem dentro do seu corpo, produzindo mais gás carbônico, por isso que você fica ofegante, e produzindo água, por isso que você soa, e produzindo energia, que é quando você aumenta a temperatura do seu corpo, porque você vai estar produzindo muita energia, tá?
Todos esses processos estão presentes aí no nosso cotidiano. Bom, a aula de hoje vai terminar aqui. Muito obrigado pela paciência de vocês ficarem me ouvindo. Espero que a gente se empenhe bastante nesse bimestre que vai chegar. E se vocês precisarem de qualquer coisa, é só me procurar. Muito obrigado e até a próxima.